Então, pessoal, dando continuidade aí, agora vamos falar sobre um pouco de vitimologia, né? É importante a gente entender, depois a gente entender também, tentar entender o crime sob o aspecto do criminoso, vimos o crime sob o aspecto do ambiente. Agora é importante a gente tentar entender também sob o aspecto da vítima, né? E aí nós temos um primeiro ponto são as fontes de vitimização, que é natural, humana. Nós tivemos, por exemplo, agora recentemente essa catástrofe no Rio Grande do Sul, né? Qual que é a fonte de vitimização, né? A fonte natural, algo imprevisível, são efeitos da natureza, algo que o homem, né, numa análise primária, não tem como evitar, né? E humana é aquela que decorre diretamente da ação humana, né? O homicídio, né? A agressão, a vias de fato. Então, essas são as fontes de vitimização. E aí, pensando sobre essa fonte de vitimização, em especial a fonte humana, nós temos aí uma discussão rápida sobre os tipos de vítimas, né, que são as vítimas mutáveis e as vítimas imutáveis. Essa parte da teoria ela é muito tranquila, né, porque os próprios nomes por si só já nos dão uma resposta sobre o que a gente está querendo falar, né? O que são vítimas imutáveis, né? São aquelas pessoas que não podem ser outras, não adianta, né? As vítimas mutáveis são aquelas típicas do crime de oportunidade, né? O indivíduo ele sabe poder assaltar, ele não tem uma vítima específica, a não ser que, né, tem um alvo específico, um dinheiro, um conhecimento, que tem que ser aquela pessoa em razão daquele objeto que se pretende, né? Mas via de regra, aquele cara que sai em busca de oportunidade, qualquer um pode ser vítima desse indivíduo, né, desde que ofereça a oportunidade que ele precisa no momento da ação. Então, vítima mutável. E a vítima imutável, né? Feminicídio, né? Uma mulher, um homem, ele teve um caso extraconjugal, né? A mulher quer se vingar, né? Ela vai se vingar de quem? Não adianta ela sair na rua e matar qualquer homem? Não. Ela quer se vingar, né, daquele que causou um dano que foi percebido por ela. Então, nesse caso, a vítima é imutável, né? Só para dar um exemplo diferente, né? Mas imagina também a vítima de violência doméstica, né? Ela é uma vítima imutável, né? O indivíduo ele não vai sair batendo em qualquer mulher na rua. Então, vítima mutável, aquela que, né, ela se torna vítima em razão de um conjunto de circunstâncias, de oportunidades, e a imutável, né, é uma situação personalíssima, né? Não poderia ser outra pessoa senão aquela em razão de uma situação personalíssima. E aí vem a classificação das vítimas. Muito simples também. Vítima completamente inocente. Nós temos aquele exemplo clássico, né? É a vítima que de nenhuma forma ela acaba contribuindo para o seu processo de vitimização, né? É o nosso clássico exemplo, igual vários boletins de ocorrência nós tivemos nesse exercício, né, que foi colocado no fórum, de feminicídio, né? A vítima do feminicídio é a criança, o bebê, né, da mãe em estado puerperal, a vítima completamente inocente. Cuidado, cuidado. Quando a gente pensa naquele crime de estelionato, né? Crime de estelionato. É vítima tão culpado quanto autor, né? Passou a bolinha pra cá, passou pra lá, passou pra cá, passou pra cá, onde é que tá a bolinha, né? O cara vai aqui, segura aqui pra mim e tal, o cara vai lá, você posta 100 que eu te pago 200, 300 eu pago 500, pago 1000. O cara vai e aposta 300 reais em paga 1000. Não, você põe 300 reais pra 1000. O cara, tá aqui, ó, 300 reais. O cara pega, quer dar a bolinha, não tá lá, né? Ou seja, ela tinha uma pretensão de ganhar e acabou sendo enganada. Então, eu tô falando isso porque quando eu coloco um exemplo desse lá, e que tipo de vítima que é essa? Capô, essa vítima é inocente demais, hein? Completamente inocente. Vai cair nesse golpe hoje? Um golpe batido, ó. Quanto tempo tem que o pessoal, nossa senhora, isso é inocente demais. Não é inocente. É tão culpada quanto o autor. A vítima completamente inocente é aquela que não contribui de nenhuma forma pelo seu processo de vitimização. A vítima menos culpada do que o autor é aquela vítima que, por uma ação de negligência, né, ela acaba, de certa forma, facilitando para que se torne alvo de um crime, né? Uma senhora idosa vai no dia do pagamento, vai lá, recebe o pagamento inteiro, pega aquele dinheiro todo em dinheiro,
numa agência lotada, cheia de gente, vai colocando na sua bolsa, deixa a bolsa pro lado de trás, né, e vai andando. É aquele pessoal no carnaval com um iPhone lá de 10, 12 mil reais, fica colocando, depois vai, pega o telefone e coloca no bolso de trás, né? É uma vítima menos culpada do que o autor. Ou seja, a ação da vítima, de alguma forma, contribui para o seu processo de vitimização. Obviamente que nesse sentido, num grau muito menor do que a ação do próprio autor, né? Mas de alguma forma ela contribui. Tão culpada quanto o autor, esse exemplo clássico que eu falei do estelionato, né? A vítima mais culpada do que o autor é aquela vítima, né, clássica dos crimes, dos homicídios privilegiados, né? Imagina um indivíduo, o assaltante entra na casa dele, amarra ele, coloca ele a mão amarrada lá, e aí começa a fazer covardia com a família, né, na frente dele, vai lá, bate na esposa, bate no filho, faz sacanagem com a família, o cara vai ficando naquele estado de nervo, né, e nesse estado a gente sabe que a gente consegue uma força sobrenatural, de repente esse cara consegue se livrar, consegue avançar para cima dos até então, os autores daquela ação, toma a arma dele, toma a faca, alguma coisa assim, e mata ele. Nesse caso, né, a vítima, que foi o autor, o ladrão que morreu, ela é vítima nessa ação, ela foi mais culpada do que o autor que foi lá e matou ele. Né? A gente pensa na legítima defesa, ele agiu em legítima defesa dele da própria família. Mas a vítima que morreu, o vagabundo, o marginal que morreu, né, acabou contribuindo mais do que a própria vítima que foi lá e matou. A vítima mais culpada é o autor. E a vítima unicamente culpada é aquela que ela responde por todo o ato e consequência. E aí o exemplo clássico é o suicídio, né? É bem tranquilo a gente pensar sobre isso, né? E pensar assim, de que forma que esse conhecimento ele pode nos ajudar na nossa atividade policial, né? Conhecer o comportamento da vítima, conhecer os crimes que acontecem. A gente sabe que determinadas naturezas de crime, a vítima tem uma participação importante. E quando a gente consegue enxergar que nós temos determinada concentração de crime em que a participação da vítima é importante, quais ações nós podemos utilizar, né, como responsável pela segurança pública? E aí nós temos um ponto importante, que é a cifra negra, né? Aquilo aquela parte da população que é vítima e não faz devido registro. E se ela não faz devido registro, quais as consequências disso? Nós, como gestores, né? Quando nós vamos planejar, nós vamos levantar esse conjunto de ocorrências, né? Isso nós não vamos enxergar. Em que grau a gente precisa, de que forma nós temos que desenvolver nossa estratégia, porque a gente não consegue enxergar o todo do fenômeno que está acontecendo. Né? Então são esses pontos especiais aí nessa unidade da nossa disciplina. E por fim, a gente chega na nossa última unidade, que é a 4, que na verdade a 4 a gente vai fazer uma reflexão sobre o processo de violência no Brasil como um todo, levando também quais são as principais causas do crime, o papel da mídia, né? A mídia, hoje nós temos uma infinidade de meios de comunicação, seja internet, seja televisão, e o que as pessoas hoje estão consumindo, e de que forma que esse consumo que elas têm impacta no comportamento dela, né? E esse impacto no comportamento, né? O que reflete na sociedade. Nós temos a questão do medo do crime. Hoje o medo do crime é um fenômeno extremamente importante, nós devemos pensar que as pessoas que têm medo, elas tendem a se isolar. Na medida que as pessoas se isolam, isso gera enfraquecimento das relações sociais. Daquela primeira conversa que nós tivemos aí no primeiro vídeo, né? Que as pessoas isoladas, ela leva de certa forma a fragmentação dessa coesão, enfraquece os mecanismos de controle informal sobre o crime, né? E cada vez mais isolada, cada vez ela se sente mais insegura, né? Nós temos uma questão do paradoxo da proteção e da segurança. Quanto maior os mecanismos de proteção, maior a insegurança. Às vezes a gente pretende, na boa intenção de oferecer segurança, acaba gerando mais insegurança. Imagine você, caso concreto, imagine que você está na sua casa, tranquilo, assistindo televisão. De repente você começa a ouvir uma viatura passando, com giroflex ligado, depois outra, né? Aquele monte de viatura passando nessa rua, daí algo que se assusta, o Pegasus está em cima da sua casa. Se a gente pensar sobre o óculos de proteção, você está mais protegido.
mais viatura passando para um lado, viatura para o outro, você tem um helicóptero na porta da sua casa. Então você está mais protegido. Mas essa proteção, ela gera o que em você? Você se sente nesse cenário seguro ou inseguro? Nós somos policiais, na mesma hora a gente já liga para o 190. Não, o que está acontecendo aí na região tal? Não, viatura, pega os que pedem da minha casa, o que está pegando? Né? Às vezes pode ser só uma operação presença, né? Mas qual é a finalidade da operação? Será que é gerar confiança, segurança, insegurança? Né? Eu gosto de dar também um outro exemplo daquela cidade de Jardim. Imagina a cidade de Jardim, a gente vê muito nos filmes dos Estados Unidos, né? Aquelas casas abertas, né? São só os jardins, não tem muro, não tem nada. Aquilo lá dentro de uma arquitetura do crime, tem um pesquisador que estudou sobre isso, né? Arquitetura do crime. É um modelo muito bom porque aquele modelo ele permite o aumento do controle, né? Porque as pessoas ali, você está vendo tudo que está acontecendo na casa do vizinho, o vizinho está vendo tudo que acontece na sua casa, então qualquer normalidade ela é percebida pelo vizinho. O fundamento da rede de proteção preventiva, eu falo da rede de vizinhos protegida, é justamente isso. Aumentar os mecanismos de controle informal, fazer com que um perceba, né, as alterações do seu ambiente em conjunto com o outro. Né? Aí imagina que num ambiente desse, de repente, um vizinho cisma e começa a construir um muro e protege sua casa com o muro. Aí o que o outro fala? Se esse cara construir um muro, deve ter acontecido alguma coisa. Ele vai construir um muro também. A outro vizinho vai construir um muro também. O outro constrói um muro também. Aí aquele primeiro, depois que viu que todo mundo construiu um muro, ele fala, meu Deus do céu, agora todo mundo tem muro. Ele vai colocar uma correntina na casa dele. Coloca câmera, tal. Ou seja, quanto mais ele vai aumentando os equipamentos de proteção, maior é a insegurança dele. E o problema disso é o isolamento, a fragmentação, a redução do controle social informal, porque o marginal, quando ele está num ambiente em que o controle, as instâncias de controle, ela é frágil, ele se sente mais à vontade. Acaba se tornando mais fácil para ele cometer o crime. Ele entra para dentro da casa da pessoa, ninguém está vendo, ele está dentro do muro, está fechado, ele fica sossegado, ele faz, acontece, depois ele sai na hora que quiser, tranquilo, né? Então é uma outra reflexão que a gente traz também na nossa última unidade aqui da disciplina. Se tem alguma coisa mais importante, e aí nós vamos entrar nos mecanismos que a gente tem, de ações para reduzir a oportunidade, os eixos, que aí eu já não vou entrar muito, porque é nessa parte que eu quero que vocês façam o exercício, dentro de tudo que nós falamos, sobre de que forma que você pode contribuir para a prevenção dentro do seu limite de alcance de atuação. Né? Senhores, eu quis fazer aqui esse vídeo para vocês, né? Eu me sinto nessa obrigação, porque eu sei que o entendimento da nossa disciplina não é tão simples assim, né? Então eu gosto de chamar a atenção para alguns pontos chaves dentro da nossa disciplina. Eu já pretendo, hoje é sexta-feira, pretendo hospedar esse vídeo hoje, e quem tiver dúvidas, vou abrir um fórum, né, para jogar dúvidas aqui até o dia da prova, né? Mas o que eu queria mesmo é que vocês pudessem refletir sobre a importância da nossa disciplina, de que forma que vocês podem aplicar a nossa disciplina no dia a dia da nossa atividade policial. De forma geral, acho que eu falei os pontos mais importantes. Eu tenho compromisso agora, então não tenho muito tempo, estou no horário do almoço, se vocês têm ideia, fazer esse vídeo para vocês. Vou tentar gravar agora e já hospedar, tá? E desejo a todos aí um excelente final de curso, né, que todos possam se realizar profissionalmente, tenha todas as suas expectativas atendidas, e que, se precisando, nós estaremos à disposição de todos aí, tá? Um grande abraço a todos, né? Precisando, estou à disposição na diretoria de operações, né? Pode mandar mensagem lá. Até mais.